Quem é o Marcos Bulhões, assim, antes de ser o Marcos Bulhões, escritor, empresário, best-seller, especialista em essa parte emocional? Quem que era o Marcos Bulhões antes? Em primeiro lugar, eu era o Felipe, ou Felipinho. Sim. Eu morava em uma favela da Zona Leste, na Vila Industrial, e tanto meu pai quanto minha mãe eram muito jovens, e eles se mudaram para lá assim que eu nasci. Era um barraco de madeirite. E eu lembro que, logo na minha infância, eu sempre fui muito criativo. Então, eu gostava de desenhar, gostava de ler algumas histórias, sempre gostei de gibi, super-heróis. E desde ali eu vi uma criatividade. De maneira curiosa, a minha infância não foi tão fácil. E o sofrimento, ele apura a arte. Eu acredito que o artista, ele busca na arte, seja escrevendo, compondo, pintando, construindo ou esculpindo, uma maneira de conseguir lidar com esse sofrimento, para que ele não destrua você. Pelo contrário, para que você utilize e ressignifique e aquela energia que traria sofrimento produza algo, essa criação. E eu me enxergava como um menino pobre, mas muito sonhador. Então, a princípio, esse Felipe, ele tinha sonhos, e o sonho era ter o pai, a mãe, a família ali, morar num lugar melhor, numa casa bonita. Só que eu acredito que esse Felipe morreu no dia que meu pai morreu. Existe um poema da Adélia Prado, que ela diz, o nome do poema é Mortes Sucessivas, e ela narra de maneira belíssima esse poema sobre as perdas e o que as perdas fazem com ela, o que vai sobrando da gente. E quando alguém que a gente ama morre, a gente morre junto. A partir daquele momento nós seremos outra pessoa, ainda que a gente não saiba quem seremos. E aí eu me torno, depois desse momento, o Marcos Felipe, porque meu pai morreu, o nome do meu pai era Marcos, e aí eu recebo esse título de um homem da casa, e ali eu tinha um sonho mais fixo, que era ser jogador de futebol. Eu lembro que eu ficava jogando a bola na parede, agarrava, eu queria ser goleiro, e eu ficava sonhando, escrevia atrás da minha camisa, número 1, Marcos Felipe. É até curioso que esses dias o goleiro do Vitória, Marcos Felipe é o nome dele, sempre que o narrador ele grita Marcos Felipe, eu entro em uma linha temporal. Eu Legal, falo, cara. em outro mundo eu fui Eu fui o Marcos um bom goleiro, né? E só que nesse momento as coisas elas acontecem, eu começo a estudar e já estudando eu começo a perceber hoje, entendendo aspectos de depressão, até então eu não sabia. E quando eu tenho 13 anos, eu tenho a primeira manifestação de depressão. Eu não queria tomar banho, não queria comer, não queria ir para a escola. E aí faltei 2 semanas. 2 semanas se tornaram 3 e se tornaram 1 mês e meio. E aí eu só voltei a estudar porque minha mãe parou de trabalhar e ela ficou em casa, ela achava que eu ia para a escola, e aí não deu para dar o migué. Eu sei que aquilo gerou uma confusão. Quando eu voltei, a professora tinha até riscado meu nome, mas ali eu me safei, consegui passar de ano. E aí termino o ensino médio, e eu termino o ensino médio com duas dores em comuns. Uma dor real, que é a perda do meu pai, uma tragédia, e a dor que já é uma dor diferente, que é a dor ideal. A dor ideal é a dor romântica. E a minha dor romântica é porque nenhuma menina que eu me apaixonei se interessou por mim. Então, eu acumulei sucessivos nãos. Ainda jovem. Isso, no aspecto de qualquer pessoa, interfere no seu autoconhecimento, na sua imagem, na sua autoestima, porque você vai crescer lidando com esses aspectos. Por isso que quando a gente fala de bullying e vários outros aspectos dentro dessa trajetória, né, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, é fundamental. Existem episódios que vão determinando quem você vai ser. E um em específico me marca. Eu começo a ir para a igreja. E quando eu começo a ir para a igreja, eu começo a ter clareza daquilo que Deus tinha de proposta para mim, entendeu? E aí eu entendo, pela primeira vez, que eu não vim aqui por acaso. E o fato de eu estar aqui é porque existe uma obra a ser feita e Deus me chamou para isso. E ali eu me sinto seguro. E aí eu me sinto seguro bastante para poder ser um pouco melhor. O Marcos Bulhões surge de um outro momento. Um momento onde esse Marcos Felipe morre. E eu lembro que foi um ano que eu perdi um noivado, eu era noivo, meu noivado acabou, meu irmão ele foi preso, minha mãe ela teve câncer, eu entrei em depressão, perdi 40 quilos em 2 meses. Caraca, Fiquei velho. muito mal, muito mal. E aí, no meio disso, ainda tive crise renal. Então, foi o ano em que eu perdi tudo. E quando eu perdi tudo, eu percebi que aquele ambiente, a vitória,
ela é muito doce. A derrota é muito amarga. Só que no sabor da derrota existe o conhecimento e o aprendizado, que muitas vezes some no sabor da vitória. E ali eu entendi que eu podia aprender alguma coisa. Graças a Deus eu entendi uma coisa que fez total diferença na minha vida. Que eu não era, se eu perdi tudo, eu não era o homem que tinha perdido tudo. Porque tem um poema do Fernando Sabino que ele diz que o suicida é o homem que perdeu tudo, menos a vida. E por isso a vida não tem mais sentido. Eu não poderia ser esse homem. E aí eu enxerguei por outro lado. E eu falei, se eu perdi tudo de fato, eu não tenho mais nada a perder. Então nada mais me fere. Nada mais me machuca. Se os meus medos se tornaram realidade, eu não tenho mais medo ou algo a temer. E aí eu tenho a coragem, de fato, de fazer algo que eu gostaria de fazer. E era escrever. E através do momento que eu começo a escrever, e aí vou retratando, primeiro relacionamentos, depois ideias, e textos, e crônicas, e aí sim as coisas acontecem. Eu publico um texto, uma frase viraliza, outra frase viraliza, o texto viraliza, e aí só com os textos eu alcancei 1 milhão de seguidores no Instagram. Cara, tudo orgânico. Que é uma rede social de foto, né? Tudo Sim. orgânico. Sem tráfego e sem seguidor comprado também. Caramba, cara. Caraca, velho. E assim, na sua vida, qual foi a frase ou o texto que foi a sua virada de chave, assim? Cara, Ou o que você mais gosta, você traz pra você que foi alguma coisa da sua vida? ó, são dois. Tá. Um eu vou falar no aspecto dessa trajetória e um eu vou falar no presente momento. Mas uma frase que me marcou muito, e inclusive foi eu que escrevi, é que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. O sentido da vida não é viver em função de alguém. Existe uma diferença. Dar sentido é viver uma vida tão plena que você consiga transbordar e, através desse transbordo, você consiga inspirar as outras pessoas a serem melhores. Até porque um coração alegre, além de aformosar o rosto, ele também consegue partilhar coisas positivas, inspirar, encorajar, tornar alguém melhor. E você consegue viver isso através de um autoconhecimento e uma vida plena. Porque você começa a perceber que você não está rivalizando com ninguém. O único rival que você tem é você mesmo. E aí o sentido da sua vida se torna dar sentido à vida de alguém, porque você viveu uma vida que tem sentido, enquanto as pessoas ainda estão perdidas nesse sentido. Eu vivi uma vida com sentido quando eu tomei a decisão da dor, da depressão, do luto, da perda, reconstruir. E a partir desse momento, reconstruir reescrevendo, tanto de maneira simbólica quanto de maneira literal. E a partir do momento que eu começo a reescrever, outras pessoas querem ler. Por quê? Elas querem que a vida delas também seja reescritas. Então, nesse processo, a dor que me custou muito, ela não me matou. Pelo contrário, eu saí dessa batalha vitorioso e com um antídoto para que essa dor ela não mate outras pessoas e eu possa entregar. Esse, na minha concepção, é o sentido da vida. Durante todo esse tempo, isso me marcou. E tudo que eu fiz foi nesse aspecto. No início não tinha motivação financeira, no início não ganhava dinheiro, mas o prazer de fazer e fazer melhor e gostar daquilo que se faz. Ontem, antes da gente vir, eu separei alguns textos para a gente ler junto e contar algumas histórias que eu nunca contei. Vai ser a primeira vez. Aí, Opa. pronto. E aí eu estava revisitando e lendo, eu falo assim, cara, um exemplo, é como se o Marcos Bulhões, escritor, fosse outra pessoa. E eu tenho uma admiração muito profunda por ele. E isso é longe do ego, porque se você falar que você acha que aquilo que você faz é bom, você é cancelado. Eu tenho experiência. Se você pesquisar Marcos Bulhões UOL, uma vez eu fiz uma entrevista no UOL e o cara perguntou quais os escritores que você mais gosta de ler. E aí eu citei Machado de Assis, citei Mário Quintana, Clarice Lispector, citei vários, e falei que eu também gostava muito de me ler. E ele disse assim, mas o que você mais gosta? Machado de Assis, em segundo lugar. Em segundo lugar, os meus textos. E eu disse no aspecto de que eu realmente gosto de fato. Sim. E aí na matéria saiu Marcos Bulhões, diz que Machado de Assis é o primeiro escritor e depois dele vem Marcos Bulhões. Só fico abaixo de... Literalmente, a matéria saiu assim. Marcos Bulhões só fica abaixo de... de Machado de Assis.